Bom, essa é a aula 5 do fascículo 9, a história que mudou a história. Você já sabe que precisa adquirir esse kit, se ainda não o fez. O texto da aula 5, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 17. Vamos começar falando hoje de um dos mais conhecidos trechos da Bíblia, que é o Sermão do Monte. Bom, nós já vimos como Jesus iniciou seu ministério e agora ele começa a se manifestar publicamente como sendo o Messias. E ele vai começar pelo seu ensino. As multidões já estavam seguindo Jesus e ele, vendo as multidões, ele se assenta e profere esse sermão. Tem um outro sermão, muito parecido com esse, lá em Lucas capítulo 6, que muitos pensam que ser o mesmo sermão e o mesmo momento. Existem algumas indicações ali do contexto que parecem remeter a ocasiões distintas. Então eu pessoalmente creio que esse Sermão do Monte aqui é inclusive lá em Lucas 6 parece que ele estava numa planície. Então ele repetiu muitos assuntos, mas eu creio que são sermões diferentes. Então, por 3 aulas nós vamos analisar brevemente, dentro da nossa proposta, o que são essas lições de Jesus aqui. De início, a gente precisa dizer 3 coisas sobre o Sermão do Monte. Em primeiro lugar, nós não encontramos no Sermão do Monte o critério para você entrar no céu. O critério para você entrar no céu é a fé. O evangelista João, por exemplo, falou que ele poderia ter registrado muitos outros sinais, curas e até ensinos de Jesus, mas aqueles foram registrados para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tivessem vida em seu nome. Então, esse é o jeito de você chegar no céu. Seguir o Sermão do Monte, assim como seguir a lei de Moisés, não torna ninguém apto ou merecedor da salvação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então, é entender que esse discurso aponta para a natureza da espiritualidade que agrada a Deus. A espiritualidade que vem de dentro para fora. Ela não é forjada por regras, não é imposta de fora para dentro, mas ela sai do coração. E a gente vai perceber, é impossível você viver esse padrão por si só, você depende da graça de Deus. O Sermão do Monte, assim como a lei de Moisés, e que inclusive nós vamos ver depois que o Sermão do Monte não é uma nova lei, é simplesmente a aplicação da lei como ela deveria ser. Ela é, de fato, esse sermão é, de fato, esse padrão de espiritualidade que só podemos alcançar pela graça. Em terceiro lugar, e aí reforçando o que eu acabei de dizer, não é uma nova lei, é simplesmente uma interpretação correta da lei que os estudiosos, especialmente ali os fariseus e os escribas, tinham praticamente invalidado por causa das suas tradições. Então, com essa ideia em mente, nós podemos analisar o texto do Sermão do Monte de uma forma melhor. Não fique pensando que então você vai conseguir aqui regras para você seguir e aí você consegue o favor de Deus. Não é assim que funciona. Agora, é muito revolucionário o ensino de Jesus aqui, e nós podemos começar dizendo que então esse Sermão do Monte, ele é a ética do reino. Jesus disse que o reino estava próximo, ele disse que inclusive o reino já tinha chegado quando ele chegou. E aqui ele estabelece então a ética para os súditos desse reino. E é muito importante então que a gente entenda bem isso. Ele começa com aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças, as beatitudes, né? Ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os límpios de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça e os que forem perseguidos por causa do meu nome. E essa série de declarações, de afirmações que ele faz, e ele explica por quê, ele conecta a bem-aventurança, a felicidade, a alguma prática ou algum conceito. E essas beatitudes são chamadas de o mapa da felicidade, por exemplo, pelo pastor Hernandes Dias Lopes. E ele explica que essa palavra felicidade, usada aqui no grego, né, Makarios, significa feliz, muito feliz, ou seja, plenamente feliz, e uma felicidade que não depende das circunstâncias. Essa é a felicidade proposta por Jesus, o que é bastante surpreendente, porque a maioria dessas declarações vai na contramão daquilo que o sistema prega. Por exemplo, ele fala que os felizes são os humildes ou os pobres de espírito, aqueles que não se acham, aqueles que não se colocam como sendo os tais. Ele fala, por exemplo, que os que choram é que são bem-aventurados, porque eles serão consolados de uma maneira definitiva. Ele fala que os mansos, não os valentões, não os machões, não aqueles que fazem uso da força, é que são bem-aventurados. Ele fala que os misericordiosos, não aqueles que são competitivos, que estão... Entende?
como o padrão de vida que Jesus está propondo para os seus súditos vai na contramão daquilo que a sociedade, os valores comuns que nós temos, nossas filosofias de vida costumam propor. Para nós, aqueles que são felizes, aqueles que são bem-aventurados, são aqueles que têm fama, sucesso, poder, prestígio, aqueles que não levam desaforo para casa, aqueles que fazem os outros chorar. Tem até aquela expressão, se alguém tem que chorar, que seja o outro, não eu. Todas essas colocações que a gente cresce ouvindo e que a gente acaba pautando a nossa vida em cima delas, Jesus multiplica tudo por menos um. Lembra lá da matemática, né? Você multiplica por menos um, você inverte. Ele está invertendo a lógica, ele está invertendo os valores. Ele está, na verdade, subvertendo aquilo que o mundo, ou seja, o sistema, prega. Então, ele começa por aí. Na sua apostila, aqui no seu livro, na página 22, eu fiz um quadro aqui com a bem-aventurança, o enunciado da bem-aventurança e a lição correspondente que você pode tirar. Aqui estamos apenas dando uma visão geral, mas você pode aprofundar esse estudo aqui. É claro que tem muito mais coisa do que nós estamos citando aqui, estamos apenas situando as coisas para você entender o que é que Jesus está passando para os seus discípulos aqui, ou pelo menos para aqueles que querem ser seus discípulos. Então, se você está buscando o segredo da felicidade, ela está aqui, o mapa da felicidade está aqui. Não é um destino, não é uma obsessão, é resultado de você viver de acordo com as regras do rei. Então, depois de apresentar as bem-aventuranças, ele fala que aqueles que são os súditos do seu reino vão viver à luz desses valores, desses conceitos, e eles serão representantes do reino no mundo. Ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Esses que entenderam os valores do reino, porque se submeteram ao Messias, crendo nele e reconhecendo como o seu Salvador e que vão viver esse estilo de vida, eles são agora sal, eles vão preservar o sistema, eles vão ser uma espécie de geladeira, de freezer, para evitar, era esse o papel do sal, né? O sal, antes do advento aí da energia elétrica e dos refrigeradores, um dos papéis do sal era justamente conservar, era manter, era evitar o apodrecimento, evitar que as coisas se deturpassem, se corrompessem completamente. E aí Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Tanto o sal quanto a luz, eles atuam no contraste, eles atuam porque são essencialmente diferentes daquilo com o qual eles estão tendo contato. É justamente essa a ideia. O Sermão do Monte vai mostrar isso. Você creu em Jesus? Você o reconhece como o Messias? Ele é de fato o seu Deus? Ele é de fato o seu Salvador? Você vai ter que viver uma vida coerente com essa confissão. E uma vida coerente com essa confissão vai ser uma prática completamente diferente daquela que o sistema propõe e que o sistema adota. Então, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, e é interessante que essas nossas obras têm que ser vistas pelos homens. Porque nós somos representantes, somos súditos, somos embaixadores desse reino por onde quer que a gente vá. É um reino transnacional, não está mais como Israel estava no Velho Testamento, circunscrito ali ao seu território, a uma herança de terra mesmo. Nós não somos uma nação, né, registrada lá na ONU, mas nós somos uma nação que não tem fronteiras e que nós levamos esses valores por onde quer que a gente vá. Então, o Sermão do Monte começa dessa forma assim, bastante prática e bastante desafiadora para nós. Então, qual é a lição do dia dessa aula? A lição do dia é: a salvação é conseguida exclusivamente pela fé. É por graça. Somos salvos por graça através da fé. Mas também é verdade, e esse mesmo texto de Efésios diz isso, que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, a lição do dia é que ser cristão é demonstrar a evidência diária da transformação ocorrida no coração através de atos e palavras. Bem, a introdução, as primeiras palavras de Jesus nesse sermão já demonstram o altíssimo padrão, e é disso que ele vai continuar falando no restante do Sermão do Monte, que nós vamos considerar agora na aula 6.